vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Olá, amigo. Deus o abençoe todos os que buscam o conhecimento de suas palavras. E que também aqueles que não buscam as palavras de Deus, ou seja, o nosso Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a todos, aonde quer que você esteja, e abra os seus entendimentos. Amigos, o tema que vamos falar ou comentar é um tema muito polêmico, e esse tema é o sábado. Algumas religiões guardam o sábado, ou seja, dizem que guardam, como também a maioria dos judeus, ou seja, em Israel, guarda o sábado desde o tempo da morte do Senhor Jesus, ou antes. Algumas denominações guardam o sábado porque dizem que o nosso Senhor Jesus guardava o sábado. Mas, amigos, será que isso é verdade? Que Jesus guardava o sábado? Para nós sabermos se isto é verdadeiro, ou seja, é verdade, então vamos perguntar para Deus, em suas palavras. Então, amigos, vamos ver nas Escrituras, Mateus capítulo 5, versículo 17, a lei que Jesus veio cumprir. A maioria das denominações se baseiam neste texto para ensinamentos errados. Mas, amigo, vamos ver o texto que Jesus fala que veio cumprir a lei. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Então, amigos, prestamos bem atenção nas palavras que Jesus disse. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Então, você sabe ou quer saber por que Jesus disse essas palavras? Então, amigos, porque foi os profetas que escreveram dele tudo que ia se cumprir na Bíblia Sagrada. Vejam, em Lucas, capítulo 18, versículo 31, veja o que diz o Senhor Jesus. E tomando consigo os apóstolos, disse-lhe: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Agora, amigos, vejam o que foi escrito pelos profetas, no versículo 32, capítulo 18 de Lucas. Veja o que diz: pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado, e cuspido. Veja o que o Senhor Jesus diz no versículo 33. E havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Veja, amigos, que naquele tempo ninguém entendia as palavras lhes eram encobertas, não percebendo o que Jesus dizia. Então vocês viram e entenderam que esta é a lei que Jesus veio cumprir. Ou seja, foi morrer pelo mundo. Então, amigos,
e para provar para vocês que buscam as verdadeiras palavras de Deus e que querem saber se Jesus veio cumprir a lei, ou seja, a lei do Velho Testamento, como podemos chamar ou pronunciar lei de Moisés. Veja, em Lucas capítulo 24, versículo 44, veja o que Jesus diz. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, amigos, agora já sabemos que a lei que Jesus veio cumprir é a lei que foi posta para ele por Deus, ou seja, morrer pelo mundo, como foi dito pelos profetas e nos salmos. Mas, amigos, queremos provar mais ainda sobre este tema, ou seja, tirar a sua dúvida. Amigo, se crermos no Filho de Deus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Então, Cristo está acima de todos os anjos e é sacerdote eterno. E a justiça de Deus também é a sabedoria de Deus e a palavra de Deus. Amigo, para encurtar o texto, ou seja, as palavras, Jesus é Deus, como está escrito. 1 João, capítulo 5, versículo 20, que diz: e sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, já sabemos quem é o Senhor Jesus. Santo, santo e justo, ou seja, Deus. Então, amigos, será que um santo e justo veio aqui na terra para cumprir a lei de Moisés? Vamos examinar as Escrituras. Se um justo cumpre a lei, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, veja o que diz: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinado para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Capítulo 10, versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os contrários à sã doutrina de Cristo. Então, amigos, já sabemos para quem é a lei. E também sabemos que Jesus é justo e santo. E está acima da lei, como está escrito. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus o enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, ou seja,
acima da lei. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei de Moisés, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, amigo, já sabemos que o Senhor Jesus está acima da lei. Então, se Jesus está acima da lei, como ele veio cumprir a lei? Como falam os falsos profetas em suas pregações e anunciam: não penseis que vim mudar ou revogar a lei ou os profetas. Jesus não veio mudar a lei. Alguns ensinam que a lei de Deus pode ser mudada e que até homens teriam autoridade para mudar essa lei. Mas isso é impossível. Jesus disse claramente que ele não veio abolir, mudar, abrogar, cancelar. Ele veio cumprir. É claro que ele veio cumprir, porque se ele não tivesse cumprido a lei, ele teria sido um desobediente. E se ele tivesse desobedecido à lei, ele precisaria de um Salvador, assim como nós precisamos por sermos pecadores. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. O que é esse cumprir? É no sentido de observar, guardar. Mas, meus amigos, quando Deus enviou seu Filho Jesus a este mundo para a justiça de todo aquele que crê, foi o fim da lei de Moisés. Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, amigos, todos os que creem em Jesus estão mortos para a lei de Moisés, como está escrito. Romanos capítulo 7, versículo 4, que diz: assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. 6. Mas agora estamos livres da lei do Velho Testamento, para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra do Velho Testamento. Então, amigos, agora sabemos que Jesus é maior, ou seja, está acima de todos os anjos do céu, e também está acima de todo e qualquer ser humano que existe na terra ou debaixo da terra, ou seja, é maior que todas as coisas, seja ela qual for. Como está escrito, Hebreus capítulo 2, versículo 7, veja o que diz: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, em estatura, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. Então, amigos, o Senhor Jesus é Senhor sobre tudo, e sobre todas as coisas, seja ela qual for, tanto na terra como no céu. Então, amigos, se Jesus é Senhor de todas as coisas, como é também Senhor do sábado, como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 8, que diz: porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. Então, para provar para vocês, amigos, o antigo pacto é um símbolo transitório, ou seja, o Velho Testamento. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno, de um novo testamento. Veja o que diz em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Olha o que a palavra diz. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra
no trono da majestade, nos céus. Veja em Hebreus capítulo 9, versículo 15, que diz: então, amigos, por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Versículo 16: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. E Jesus morreu. Então, meus amigos, já sabemos que Cristo, com a sua morte, pelo mundo, revogou, ou seja, aboliu a antiga aliança, ou seja, as ordenanças que tinha no Antigo Testamento. Versículo 19: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Veja, amigo, que no capítulo 7, versículo 12 de Hebreus diz: porque, mudando-se o sacerdócio, se faz também mudança da lei. Então, amigo, já sabemos que o novo concerto, ou seja, o Novo Testamento é melhor ou mais excelente do que o Velho Concerto, ou seja, o Velho Testamento. Como está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Veja o que diz a palavra de Deus, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, amigo, se o Velho Testamento fosse irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o Segundo Testamento, ou seja, o Novo Testamento. Hebreus capítulo 8, versículo 7, que diz: porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Veja o que o Senhor Jesus diz em suas palavras. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Veja o que diz. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, ou seja, testamento, para estabelecer o segundo. E para você saber ou aceitar, é só você conferir, irmão, na Bíblia Sagrada. Bom, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias e Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida.